Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de segunda-feira, 14 de julho de 2025. É uma segunda-feira que está fria, mas já está esquentando. Ela já esteve com 12 graus, agora está com 24 e nós estamos vendo a temperatura subir até os 26. Então, hoje a possibilidade de chuva é de 0% e a umidade relativa do ar está em 40%. E vai cair, deve chegar aos 25% hoje, muito perigoso isso, né? Por uma desidratação, muitas vezes fazendo exercício ao ar livre, muita gente fica desidratado e não tem tomado bastante água, e a desidratação é um perigo tremendo. Então, tome aí sua água, havendo possibilidade, hidrate-se bastante para que você não sofra o dano de uma desidratação. Passando também para dizer que nós estamos no inverno brasileiro, né? É o inverno brasileiro aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. É uma bênção, Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. É bem aqui no norte do estado de São Paulo, pertinho do estado de Minas, né? A 100 km, 120 km. Para algum dos lados aí, você andando, você entra no estado de Minas, subindo, né? Então, passando para poder falar que eu também estou, né? Estou com um problema aí de respiratório. Estamos aí com a gripe em andamento. Está sendo tratada, mas não é brincadeira não, tá? Ela é persistente. E rouquidão, coriza, mas estamos melhorando. Passando para poder falar alguns avisos. Aqueles que a gente fala sempre, que as pessoas até ficam bravas. Tem alguns que ainda não viram, porque estão chegando novo na live, e é por isso que eu preciso falar. Escorpiões e mosquito Aedes aegypti têm causado grandes problemas dentro das casas, não somente na nossa cidade de Ribeirão Preto não, tá? Em muitos lugares aí. Tem gente que acha, Ribeirão Preto, tá falando de Ribeirão Preto, então lá tá cheio de pernilongo, cheio de escorpião. Não é isso não. Esse problema, ele persiste e insiste em todos os lugares e municípios do estado de São Paulo, do Brasil e às vezes até no mundo, né? Presta bem atenção que escorpião é um animalzinho peçonhento que ele gosta de lugares sujos, tá? Então, depende de ser no estado de São Paulo, Mato Grosso, em Minas, aonde for, sujeira sempre vai atrair esses bichos aí. Tanto rato, quanto cobra, quanto escorpião, lagartos, lagartixas, aranhas, esses bichinhos aí, todos eles são atraídos por sujeira. Então, o que você tem que fazer dentro da sua casa? Limpar a sua casa. E não ficar reclamando que a prefeitura não limpa os terrenos dela, porque a prefeitura também não tem condições de limpar tudo de uma vez só não, tá? Então, faça a sua parte, elimine a possibilidade de você ser um doador desses bichinhos para as outras pessoas. O mosquito da Aedes aegypti é o chamado rajadinho. Ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar. Já o escorpião não, a picada dele mais doída do que causando muitos problemas. Ela causa problemas um pouquinho mais para quem já tem alguma comorbidade, já tem alguma doença. Tá bom? Exercícios ao ar livre, entre 10 e 16 horas, não são favoráveis para ninguém que está buscando uma vida melhor, tá? Então, exercício é bom entre 10 e 16 horas, se for dentro de uma academia ou dentro da sua casa, tá? Onde você pode se hidratar, onde você pode se cuidar quanto ao sol, mas ao ar livre não dá, tá certo? Então, melhor é fazer antes das 10 ou depois das 16. Simples assim, tá bom? Dados esses recados, hoje eu preciso ser também bem sucinto, bem rapidinho aqui nas nossas coisas aqui, porque nós vamos passar rapidamente para a palavra, né? E a gente precisa falar de algumas coisas que vai demorar um pouquinho mais, tá, pessoal? Hoje nós vamos fazer aí em torno de 30, 35. Mas é assim, ó. Como respondemos à proposta? Lembra das propostas? Daquilo que Josué já vem falando aí essa semana inteira, e hoje é a última palavra da série de Josué, né? A última palavra da série de Josué.
Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele faz uma proposta para todo o Israel de Deus, né? E ele está falando a respeito de uma situação que muitas vezes envolve a gente também aqui. Olha só o que ele está falando no versículo 15. Você já deve ter decorado esse versículo, né? Josué, capítulo 24, versículo 15, é o último capítulo do livro de Josué que está lá no Velho Testamento. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. A proposta: resolvam se vão servir aos deuses que seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Essa é a proposta. Mas ele já fala a decisão dele. Porém, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos a Deus o Senhor. Ponto. A pergunta que está falando, que nós colocamos como título hoje, é justamente essa. Como que nós temos respondido hoje, em 2025, a essa proposta? Como é que nós temos respondido quando as pessoas chegam para nós e falam de algumas coisas e vocês têm que colocar, ou nós temos que colocar a nossa posição, o nosso posicionamento a respeito daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós tomamos como decisão? Aqui embaixo, pessoal. Isso. Aí é o seguinte, presta atenção. Como que respondemos à proposta? Uma proposta parecida com a de Josué amanhece todos os dias com a gente, tá? Independente de onde você está. Se você está aqui no hospital fazendo um tratamento, se você está na sua casa, se você está num asilo, se você está numa casa de repouso, numa creche de idoso, quem sabe você está num lugar, numa casa emprestada, né, de amigos, está sendo cuidado por amigos, quem sabe você está num hospital particular, muito cheio de equipamentos, de toda a tecnologia, mas a proposta, ela não fica limitada a essa situação. Essa proposta que Josué fez para esse povo lá no meio do deserto, ele estava dizendo o posicionamento dele e daquilo que ele estava fazendo e de como ele colocaria ou teria colocado a sua posição. Presta atenção que eu vou andar um pouquinho lá para cima, tá? Então, para poder liberar aí, para vocês lerem junto comigo. Então, presta atenção aqui. Estou aqui em cima agora, ó. Tá vendo? Estou aqui. Como que a gente tem respondido? Nosso Josué hoje, 24 e 15, qual tem sido a nossa posição? Como nós respondemos a essa proposta? Em nosso tempo, a escolha de servir ao Senhor continua sendo o fundamento para uma vida cristã autêntica e relevante. É isso. Continua. Não mudou, tá? Hoje, nós precisamos responder essa proposta. A quem você vai servir? A Deus? Ou aos ídolos? Ou ao dinheiro? Ou a qualquer outra coisa que não seja Deus? Tudo que você colocar acima de Deus é idolatria, tá? Então, nesse tempo de 2025, a escolha de servir ao Senhor continua sendo o fundamento para uma vida cristã autêntica e relevante. Se você não fizer essa escolha, você não terá uma vida autêntica, com fundamentos, da vida cristã e que seja relevante, tá? Então não terá. Outra coisa, presta atenção aqui, que agora nós vamos elencar aqui aqueles que estão nesse momento sendo os nossos problemas, as nossas dificuldades. Estou embaixo agora de novo, hein? Tem que fazer bem pequenininho para não ficar em cima da letra aí, porque algumas pessoas são visuais e precisam ler. Reconhecendo os nossos ídolos modernos, identificar o que em nossa vida compete com a supremacia de Cristo. Filipenses é o livro de Paulo aos Filipenses,
é a carta de Paulo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como lixo, para ganhar a Cristo. Eu creio que Paulo, por ter sido instruído ali, no tempo de Gamaliel, seria mais ou menos que você ser instruído em alguma grande universidade. Eu fui formado em Harvard. Lindo, maravilhoso, eu amo esse negócio de ter formaturas, de ter uma situação em que você tem conhecimento diferenciado, que você pode estar em lugares para poder aprender e repassar isso, usar isso como ferramenta para acessar pessoas. Paulo teve essa situação. Aos pés de Gamaliel, ele aprendeu toda a lei. Ele era um camarada influente, inteligente e era ousado. Ele vivia perseguindo os cristãos. Ele realmente era o sujeito que dava o sim, e foi ele que deu o sim ou que ele anuiu, né? Aquele camarada que concordou com a morte de Estevão. Ele foi quem concordou com o apedrejamento de Estevão. Ele não somente falava, mas ele fazia. Tanto é que, antes um pouco dele se converter, ele pediu cartas para poder andar pelo país inteiro, por todos os lados, e achar quem é que estava falando de Jesus para poder prender, para jogar no cárcere e às vezes até mandar matar. Então ele era um sanguinário, assassino, sabe? E ele, quando escreve isso daí, depois que ele teve um encontro com Cristo, aí ele viu que aquilo que ele tinha não valia nada. Presta atenção, que isso pode acontecer nos dias de hoje. Pessoas que são muito bem formadas, capacitadas, capazes, estão fazendo isso de ídolo moderno sobre a vida deles. E não vai dar certo. Sabe por quê? Porque se estiver tomando ou competindo com a supremacia de Cristo na vida de cada um deles, o final não é bom. Precisa ter uma decisão de quem vai servir, a quem você vai servir. Ainda que você tenha uma formatura, não é pecado ter formatura, não é pecado você ser muito bem formado. Pode ser nas faculdades ou nas melhores faculdades que você encontrar, pode ser, mas isso não pode estar acima daquilo que Cristo representa na sua vida, tá bom? Reconheça os seus ídolos modernos, reconheça, é um tempo de reconhecer. Outra coisa, presta atenção aqui. Afirmar a nossa lealdade a Cristo publicamente e privadamente, tá? Não é só, vai lá no meio de todo mundo e fala, não. Ainda tem uma situação que quando vai se batizar, as pessoas antes de descerem as águas, elas fazem uma confissão pública, né? Aquilo ali é um ato público dizendo, eu estou passando por dentro por transformações e aquele que vive em mim agora, eu vou ser batizado nele e vou ter aqui perdoado os meus pecados, e eu estou declarando isso para todo mundo, publicamente. E privadamente, aquele negócio de estar consigo mesmo, sabe? Afirmar a nossa lealdade a Cristo, não somente quando tem pessoas ou público, mas quando você está sozinho. A escolha de servir ao Senhor se manifesta em palavras e ações. Veja o que Paulo, escrevendo aos Romanos aí, está dizendo, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você precisa crer. Pela graça sois salvos, mediante a fé, mediante a crença que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe? Mas tem não somente do judeu, tá? Primeiro o judeu e também o grego, tá? E aí vai
a salvação de todo aquele que crê. Então, você precisa necessariamente decidir a quem você vai servir e aí você vai tomar as suas decisões. Estou aqui em cima agora. Isso aqui. Então, preste atenção. Primeiro o judeu e também do grego. É isso. Tá bom? Isso. A escolha de servir ao Senhor se manifesta em palavras e ações. Não é só falar, não, tá? Não é só no domingo lá que você vai lá e grita, pula, vira, mexe e fala, não, tá? Precisa ser de ações também durante a semana ou durante o domingo, todo o tempo, tá? Porque tem gente que acha que porque foi lá e cumpriu o protocolo de estar e você está sendo. Olha, eu vou dizer para você que na maioria das vezes esta situação não é a realidade, tá bom? Você precisa realmente afirmar a sua lealdade a Cristo publicamente, é verdade, publicamente na hora do batismo, diante das pessoas, mas também privadamente, sem ter que fazer alarde. Faça o bem sem fazer alarde, tá bom? Faça aí, tome as suas ações sem ter que fazer alarde com ninguém. Outra coisa, vivendo o chamado ao serviço contínuo. Presta atenção que você precisa viver o chamado ao serviço continuamente. A decisão não é um evento único. Não é assim, fui lá e batizei e agora estou... Não. Mas um compromisso diário de obediência. Não é porque você batizou que você... estou batizado agora. Negativo. Você precisa viver um compromisso diário com ele. Romanos, no capítulo 12, versículo 1, que está aí na tela, e você que pode ler o que está escrito. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional, que é o culto racional de vocês, com a razão. Você precisa se apresentar a Deus, um sacrifício vivo, que você seja esse sacrifício vivo. Eu tenho me sacrificado, eu tenho me esforçado para obedecer. Mas não vai errar? Claro que vai. E não tem esse negócio de ficar um jogando na cara do outro, porque eu não peco. Mentira, pecou de novo já. Aí, além de ser um pecador, é mentiroso. Todo aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. E aí cometeu pecado. Pecado é mentira. Entendeu? Então, portanto, irmãos, quando Paulo está falando aí no capítulo 12, versículo 1, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ponto. Não tem que ficar muito explicando isso, porque você já sabe. Nós temos que nos esforçar para ser melhores a cada dia. E concluindo essa série, e agora eu acho que ficou mais apertado do que poderia, tem muita coisa escrita aí, mas vou colocar menorzinho ainda, tô menorzinho, tá? Tô aqui em cima. Amados, a conclusão. Amados, a pergunta de Josué em Siquém não é apenas uma curiosidade histórica. Ele não estava querendo ser curioso. Como é que vocês vão fazer? Como é que quem vocês vão servir? Não era para curiosidade ou para poder sair falando, eles decidiram lá e não querem servir a Deus. Não era curiosidade. É um convite atemporal, fora de tempo, em tempo, e urgente que o Espírito Santo nos faz hoje, tá? Então, lá não tem tempo. Era para eles, é para nós. Nós precisamos decidir hoje a quem vamos servir. Quando ele falou lá, decidam hoje a quem vão servir. Em meio a um mundo barulhento e confuso, a voz de Deus, presta atenção, a voz de Deus nos chama à clareza, à fidelidade e à integridade. Não há tempo para indecisão, não tem tempo. Nós estamos no fim dos tempos. Para a fé pela metade e para um coração dividido. Não tem jeito de dividir o coração. Mas eu não consigo, tem coisa que não.
Olha, o que você não conseguir, Deus vai te ajudar e vai fazer, tá? Mas não vem com esse negócio de que eu vou ficar em cima do muro e quero ver o que é que vai dar. Quem sabe lá no final vai ter um jeitinho. Não tem jeitinho. Você está achando que você é brasileiro e que sempre haverá um jeitinho. Presta atenção. Isso, presta bastante atenção, porque na eternidade não tem jeitinho. Quando ele diz assim, está destinado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, é sem jeitinho. Beleza? Não tem jeitinho. Então presta atenção aqui, outra coisa. Olha aqui, o encorajamento que nós podemos ter nesse tempo, e eu acho que agora eu posso voltar aqui para baixo e ficar um pouquinho maior para que vocês possam me enxergar melhor. Presta atenção. O encorajamento que nós podemos ter nesse tempo, se eu consigo colocar isso, é que, inspirados pela coragem e pela convicção de Josué, nós possamos, cada um de nós, e também as nossas famílias, levantar nossa voz e declarar com ousadia e verdade: porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. Tá difícil? O momento é difícil? Mas aí nós estamos vendo, pastor, toda hora tem alguém querendo argumentar. O mundo tá, não sei o que. Ele mesmo, Paulo, falou para não nos amoldarmos a esse tempo. As condições. Não é para você se conformar com esse tempo, te tomar a forma desse tempo. Mas as pessoas estão fazendo. Você não é todas as pessoas. Você precisa levantar a sua voz com ousadia e com força, com verdade, e dizer: porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. E a minha vontade é que esta seja a nossa escolha, hoje e para sempre, para a glória do único e verdadeiro Deus. Amém. Você que pode, coloca amém aí embaixo. Coloca um amém aí. Entenderam? Deu tudo certo. 24 e 15 de Josué. Mas o desafio é para ler. Quem que leu todo o livro aí? Coloca assim aí. Leu todo o livro? Que bênção! Olha que maravilha! Quem lembra o que é que falaram no começo do que significa Josué? Quem lembra? Coloca. Isso! Deus é a salvação. Jeová salva. Isso mesmo. Parabéns. Parabéns para todos vocês que aceitaram o desafio de ler o livro de Josué. É uma história fascinante, é uma história emocionante, é uma história cheia de conquistas, de vitórias e de relacionamento íntimo com Deus. Josué é um inspirado, um inspirador e inspirado, né? Inspirado por Deus para inspirar pessoas. Muito bom. Feliz em saber. Isso, é isso mesmo. Quando Josué confrontou o povo ali no capítulo 24, versículo 15, ele estava com 110, 100 anos, 105. Não se sabe ao certo, mas entre 100 e 110, porque o próprio versículo ali, o próprio capítulo diz que ele morreu com 110 anos, né? Então, ele, se foi um pouco antes, quanto pouco? 10 anos, 5 anos, 2 anos, não sabe. Mas era isso daí. E ele viveu mais tempo depois de ter confrontado o povo, de ter colocado o versículo 15, não sei. Eu não sei qual é o espaço entre o 25, o versículo 15 e o 30 e pouco lá. Não sei. Mas a ideia é que ele já estava idoso, já era acima de 100 anos. E ele estava colocando o povo de Israel para poder pensar e decidir. Decidam hoje quem vocês vão servir. E para vocês, e eu vou colocar também aqui para você que pensou que ia ficar sem ter que decidir, como que você vai responder esse chamado nesse tempo de 2025? Como que você responde? Como é que você vai colocar esse posicionamento sobre a sua vida? Tem muita gente que está precisando
Isso, reconhecer. Reconhecer Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador das suas vidas? Sim. Isso mesmo. Não existe. Não tem outro caminho. Quando ele falou, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele estava dizendo justamente isso. Não tem outra forma. Ou você aceita, ou você vai para o inferno. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, ou já está condenado. Algumas versões dizem que a condenação já é eterna. E é aquela situação de você parar e pensar assim, ó. O que preciso fazer para poder ser salvo? Aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. E o que eu preciso fazer para poder ir para o inferno? Nada. Continua reto. O homem nasce destinado, eu já preguei isso aqui. O homem nasce destinado ao inferno. Não precisa fazer nada. E por isso que Deus falou, quer saber de uma coisa? Já nasce com destino ao inferno. Não tem oportunidade. E aí, alguém vem e fala, mas Deus é injusto. Deus é injusto? Deus é justo. Tanto é justo que ele reconheceu que essa situação de nascer, morrer e ir para o inferno era um castigo injusto sobre a humanidade. E aí ele providenciou Jesus para entregar a sua vida ali na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso que quando nós dizemos assim, ó, muitos são chamados, eu colocaria, todos são chamados. Mas todos escolhem? Não. Todos decidem? Não. Então como é que funciona? Você foi chamado. Agora precisa ver como é que você vai responder. Você foi chamado para poder ser filho de Deus. Enquanto você não aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, você é uma criatura. É assim. E enquanto criatura, você não tem direito a morar no céu. Criaturas vão para o inferno. E olha um problema aqui. O inferno não foi feito para o ser humano. A Bíblia declara, a palavra declara que foi feita para o diabo e seus anjos. Não foi feito para o ser humano. Então, existem algumas situações que nós mesmos, estando em vida, precisamos decidir. E essa é uma delas. Você vai decidir por quem? Por quem você vai decidir? Qual é a sua decisão nesse dia 14 de julho de 2025? Essa segunda-feira que começou gelada, mas que agora já está bem gostosinha, com 24 graus. Já deve ter subido um pouquinho aí. Quem você vai decidir? Qual é o posicionamento que você vai tomar? É com você. Você vai decidir para onde você vai caminhar e na eternidade aonde você vai passar e com quem. Tá bom? Vamos orar? Esse é um dos melhores momentos da live, né? É o momento da oração, então é a oração. Eu quero falar com você a respeito de pessoas que estão, nesse momento, precisando de oração, tá? Tá cheio de gente que precisando de oração, precisando de uma bênção especial, mas que nesse momento não tem força nem para orar. Então você vai orar. Eu tenho uma caneta, eu tenho um papel e eu vou sempre anotando quem aparece aí, pede oração e a gente ora. Pode ser que na live a gente não fale o nome porque são muitas pessoas, tá? Algumas que a gente tem um contato mais próximo, que a gente sempre está conversando, a gente fala. Mas outras a gente ora também. Então, quando nós falamos genericamente, globalmente, estamos falando realmente para você e com você, tá certo? Vamos orar? Vamos orar então. Faça isso. Eu esqueci de falar, né? É que vocês já estão na live um bocado de tempo, mas mesmo assim esses que estão entrando agora não sabem. Se você quer, ou se você precisa ou tem uma relação de pessoas que precisam de oração, basta que você faça uma relação para você e você ora todos os dias por essa relação, soma a sua fé com a minha e nós vamos orar por todos aqueles que estão com um papelzinho dizendo de oração
de pessoas, de nome de pessoas que estão aí no painel aí, que está precisando de oração. Então, coloque aí as pessoas por quem você quer orar, tá bom? Essa foi a nossa situação de explicar Josué para todos vocês. Um homem que tem um nome que significa Deus é a salvação. Jeová salva. Vamos ver de quem e por quem nós vamos falar daqui a pouco, tá bom? Vamos continuar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão padecendo alguma dificuldade, aqueles que estão no meio de uma luta, de uma guerra, de uma tribulação, de um conflito, seja ele armado, seja ele político, emocional, seja ele de qual forma for, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz livre os inocentes e traga aqueles que estão no comando dessas guerras, desses conflitos, para a mesa de negociações, para que possam negociar e amenizar, diminuir o mais rapidamente o sofrimento desses seus escolhidos, desses seus pequenos, dos desfavorecidos. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um desses homens e mulheres. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão precisando de uma bênção especial para a cura do seu emocional, do seu físico, mas em especial aqueles que estão vivenciando o luto, que perderam um familiar, que agora está sentindo a dor da falta, da perca. Que o Senhor possa fazer no coração de cada um deles aquilo que é necessário, através do teu Espírito Santo, consolando a cada um deles e trazendo paz, alegria, ainda que em meio a tanta dificuldade. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Eu oro por aqueles que estão retornando para o caminho, que todos eles tenham seus nomes escritos no livro da vida e que os pecados de cada um deles sejam perdoados e que aquele abraço fraterno e amoroso que só o Senhor tem possa ser dado em cada um deles. Eu oro por aqueles que estão precisando de uma bênção especial. Oro pela Dona Maria José e pelo Emerson. Oro pela Dona Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano. Oro pela Dona Néia e o seu Fernando. Oro pela Vó Hilda, Vó Luzinete, Vó Tereza e pelas suas famílias. Oro pela Vó Neuza, pela Sandra, pelo Pedro, pelo Vitor, que são os Vitor e Pedro, netos da Vó Neuza, filhos da Sandra. Eu oro pela Selma, pelo Geninho e pela Viviane. Oro nesse momento por todos os idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos, as crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão de férias, recarregando as suas baterias para o segundo semestre no sistema educacional. Oro por aqueles que estão hospitalizados, por todos os doentes, por todos os pacientes, que eles possam ter uma bênção especial neste exato momento. E por todos aqueles que trabalham no ambiente hospitalar, que a bênção também seja estendida sobre a vida deles e das suas famílias. Oro por aqueles que estão se recuperando em casa também e que estão debaixo de tratamento de familiares, de amigos ou de cuidadores. Que a tua bênção repouse sobre a vida de todos eles. Eu oro por aqueles que estão em drogadição, alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão em opressão, depressão, possessão, perturbação, que estão oprimidos pelos espíritos malignos, que eu repreendo agora em nome de Jesus. Vocês não têm poder sobre essas vidas. Deixem essas vidas agora em nome de Jesus. Todo problema de alcoolismo, drogadição, situação de rua, opressão, depressão, angústia, tribulação, tristeza profunda, são repreendidos em nome de Jesus. Vocês não têm poder sobre essas vidas. Eu declaro isso, e aonde quer que chegue a minha voz, o ouvido que adentrar a minha voz, que esse espírito maligno que está alojado nesse lugar seja repreendido automaticamente, instantaneamente, em nome de Jesus. Eu oro pelos empregadores, pelos empregados, pelos desempregados, os empregadores que sejam capacitados de gerir, de administrar os seus empreendimentos, e os empregados que possam valorizar o emprego que têm e fazer o seu melhor durante toda a sua jornada de trabalho. Aqueles que estão desempregados, que possam estar sendo
reciclados, recapacitados para fazerem ou prestarem serviços necessários nessas empresas, nesses empreendimentos que estão sendo oferecidos nesse momento. Eu oro por todos aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão desempregados e por aqueles que são geradores de emprego nesse nosso país. Que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, fique em paz, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia.